Obras completas de Freud, Interpretação dos Sonhos, capítulo 3, para ajudar a tirar você das trevas da psicanálise ou dos estudos psicanalíticos. Então aqui ao longo de muitos anos, talvez 40, 50 anos, via YouTube trabalharei com vocês as obras completas. Então lembrando, eu já passei por... comecei aqui com vocês, né? Já falamos do capítulo 1. Teve um capítulo que foi mais longo, então eu fiz divisão desse capítulo em algumas partes. Trabalhei o capítulo 2 e chegamos agora ao capítulo 3. Estou usando aqui a edição da Companhia das Letras. Vou seguir aqui alguns dos pontos que eu destaquei no meu estudo. Aí eu leio alguns trechos, faço alguns comentários, você segue nos seus estudos daí, para que a gente possa junto atravessar, enfrentar esse livro inteiro, gigantesco, que um monte de gente diz aí que leu, mas que não leu coisa nenhuma. Livro trabalhoso, mais de 700 páginas, mas que aqui faremos isso. Então, minha parte eu vou fazer, que é pegar justamente o texto, comentar, depois tem a sua parte, que é estudar comigo e se aprofundar. Então, nesse livro aqui, vamos no capítulo 3, página, página 155. O título desse capítulo é O Sonho é a Realização de um Desejo. Quem estuda psicanálise sabe disso. Isso é uma das frases famosas, assim, dessas sentenças famosas. Só que aqui é o momento que isso aparece na história, na obra freudiana, capítulo 3. O sonho é a realização de um desejo. É um capítulo relativamente curto. Ele começa na página 155 e vai até a 165, 166, melhor dizendo. E eu separei aqui aproximadamente 13, 14, 15, 16, 17 partes, mais ou menos. Tá? Então o que ele fala? Né? Quando passamos por um desfiladeiro estreito e de repente emergimos no alto de uma colina, onde os caminhos se dividem e se abre a mais ampla vista para todos os lados, podemos nos demorar por um instante e refletir sobre a direção para onde devemos tomar. O que ele está falando aqui? Que ele apresentou uma porção de coisas nos capítulos 1 e 2, lembrando que no 1, o Freud ele faz ali uma retomada dos vários autores ao longo da história que de alguma forma estudou os sonhos, a interpretação dos sonhos, né, passando por várias leituras diferentes. Ele chega no capítulo 2, ele traz um exemplo prático ali, ele traz ali um sonho e faz a análise desse sonho. E ele fala, bom, depois de ter passado por esses dois capítulos, é como se abrisse, assim, você passou por meio de rochas e, sei lá, e montanhas, e aí você chegou numa parte que você pode enxergar assim, agora está mais claro. Para onde eu vou seguir? E ele fala isso, algo semelhante ocorre conosco agora, após termos superado essa primeira interpretação de um sonho. E aí chegamos na algumas das coisas que ele alcançou nesse trabalho, que é o seguinte: o sonho não pode ser comparado ao ressoar irregular de um instrumento musical, que em vez de ser tocado pela mão de um músico, é golpeado por uma força externa. Ele não é despido de sentido, não é absurdo, não pressupõe que uma parte de nosso acervo de representações esteja dormindo, enquanto outra parte começa a despertar. Então, o que é o sonho? Diz Freud. Como é que ele chegou, né? A que ponto que ele chegou depois desses estudos, capítulo 1, capítulo 2? Ele coloca, trata-se de um fenômeno psíquico de pleno valor. Ele é a realização de um desejo e deve ser inserido no contexto dos atos psíquicos compreensíveis da vigília. Pois bem, então ele traz isso, que lugar que o sonho ocupa, que leitura que o sonho ocupa, diferentemente do que foi proposto pelas várias propostas e modelos de outros autores. E ele fala, depois de atravessar tudo isso, chegamos nisso, esse é nosso caminho aqui, esse é nosso cenário. E nesse cenário, alguns pontos que ele vai elencar aqui, que ele traz é o seguinte,
Mas um grande número de questões nos assalta no mesmo instante que começamos a nos alegrar com essa descoberta. Então, atravessamos esse monte de bagunça, esse monte de obstáculos, chegamos nesse caminho assim, agora posso enxergar, olha só, o sonho tem um sentido, ele não é absurdo, e ele trata-se de um fenômeno psíquico de pleno valor, é a realização de um desejo. Chegamos nisso. Mas não significa que isso não traga alguns probleminhas pela frente. E ele vai levantar aqui alguns dos aspectos. Ó. Mas um grande número de questões nos assalta no mesmo instante que começamos a nos alegrar com essa descoberta. Primeira questão: se o sonho representa um desejo realizado, como nos diz a interpretação do sonho, de onde vem a forma estranha e notável em que se expressa essa realização do desejo? Essa é a primeira pergunta que ele coloca, que aliás ele vai responder aqui ao longo do livro, né? Então, quem sonha umas coisas estranhas, nossa, um negócio estranho, uma coisa confusa, não sei muito bem o que foi isso. E o Freud coloca, tá, por que isso acontece? Né? De onde vem essa forma estranha e notável que se expressa essa realização de desejo? Porque assim, tem um desejo sendo realizado no sonho, beleza. Mas será que essa realização é tão clara assim? Acontece exatamente como sonhei aquilo, se trata daquele desejo? Sonhei que estou fazendo tal coisa, é exatamente isso que eu desejo? Para alguns sonhos, pode ser que sim, que é o que ele vai mostrar nesse capítulo. Mas o que a grande maioria dos sonhos mostra é que, na verdade, se realiza de uma forma não tão clara. E aí entra naquele lugar, né? O analista, o psicanalista aqui, né? Ele vai decifrar isso. Mas não chegamos lá ainda. Então, primeira questão que ele coloca. Outra questão que ele põe é a seguinte. Que alteração ocorreu nos pensamentos oníricos até surgir deles o sonho manifesto, tal como recordamos ao despertar? Porque assim, eu sonhei com uma coisa. Será que quando eu acordo e me lembro ali do que eu sonhei, é exatamente, a minha lembrança corresponde exatamente ao que foi sonhado? Será que tem alguma coisa que acontece nesse sonhei, acordei, lembro do sonho, é exatamente a mesma coisa? Então, um outro ponto que ele coloca. Outra questão que ele vai colocar. Por quais vias se deu essa alteração? Outra questão. Qual a origem do material transformado em sonho? E mais uma. De onde provém algumas das peculiaridades que observamos nos pensamentos oníricos? Por exemplo, o fato de eles poderem ser contraditórios. Como é que é possível o sonho ser contraditório? Nós somos seres lógicos, não é isso? Se é uma coisa, não pode ser a outra. Mas no sonho a coisa aparece de uma outra maneira. No sonho eu posso ser e não ser uma pessoa ao mesmo tempo. Olha só que coisa curiosa. Pois bem, e mais um ponto é, o sonho pode nos ensinar algo novo sobre nossos processos psíquicos internos? Seu conteúdo pode corrigir opiniões que defendemos durante o dia? Será? Então, depois de abrir esse espaço aí pela frente, de clareza, chega-se ali esse filé mignon do o sonho e a realização de um desejo, mas nem por isso não temos questões em relação a isso. Ele diz assim no final da página 155, vimos que o sonho representa um desejo como realizado, guarda essa ideia. Não deseja ao ser alcançado, mas mostrou que é um desejo como realizado. Nosso próximo interesse deve ser descobrir se isso é uma característica geral do sonho ou apenas o conteúdo casual daquele sonho. Lembrando aqui, ele está fazendo referência ao sonho de injeção de Irma. Se você não sabe que sonho é esse, o vídeo anterior a esse aqui, eu analiso, ou melhor, eu pego a análise do Freud do sonho de injeção de Irma, eu apresento e faço minhas considerações. Nesse sonho de injeção de Irma, ele mostra ali que o sonho representa um desejo, só que realizado. E o Freud traz esse questionamento. Mas será que isso é uma regra geral para todos os sonhos, ou aquele sonho que eu tive, a injeção de Irma, que tem essa característica de ser um desejo realizado? E ele diz, nosso primeiro sonho foi uma realização de desejo. É possível que outro se revele um temor realizado. O conteúdo de um terceiro pode ser uma reflexão. O quarto pode simplesmente reproduzir uma lembrança.
existem, entre outros, sonhos de desejos, ou talvez não existam senão sonhos de desejos. Então o Freud é muito gostoso o jeito que ele escreve, né? Porque ele convida, ele faz uma investigação e o texto dele faz esse convite para que a gente possa seguir essa investigação. Então, sem pressa, vamos aos poucos, ele vai apresentando para a gente. Então vamos seguir nessa investigação que ele faz. Ele diz o seguinte, ó: é fácil demonstrar que muitas vezes os sonhos permitem reconhecer sem nenhum disfarce o caráter de realização de desejos, de modo que nos perguntamos por que a linguagem dos sonhos tem permanecido incompreendida durante tanto tempo. Ele está dizendo assim, ó, tem aqueles sonhos que você precisa decifrar, porque tem muita coisa ali envolvida, né? A realização do desejo, ou desejo realizado, ele não se mostra tão claro assim. Então, quando você pega o sonho de injeção de erva, putz, Freud faz uma baita interpretação, uma análise, para então dizer assim, olha, isso que significa. Demorou para chegar nisso, não foi tão claro assim. Mas ele traz aqui muitos casos que é muito claro qual desejo está sendo realizado naquele sonho. E o que ele faz nesse capítulo aqui é mostrar esses sonhos bem evidentes, assim. Tanto que ele vai culminar a última parte aqui desse capítulo no sonho da Ana Freud, que eu vou chegar com vocês aqui, que é o sonho da criança. O sonho da criança que é aquele desejo muito claro do que está sendo realizado. Então ele fala assim, uma parte dos sonhos tem essa característica, tem essa classificação de ser um desejo realizado com total clareza, por que outras pessoas não descobriram isso antes? Por que outros não pensaram isso antes? Pois bem, ele vai apresentar então, antes de continuar, esses sonhos que são tão claros, que tipo de desejo está sendo realizado. Então ele fala, existe, por exemplo, um sonho que consigo produzir quantas vezes quiser, especialmente por assim dizer. Se, ao jantar eu comer anchovas, azeitonas ou qualquer outra comida muito salgada, ficarei com sede durante a noite, e essa sede me acordará. O despertar, porém, é precedido de um sonho, cujo conteúdo é sempre o mesmo, isto é, um sonho em que eu bebo. Tomo grandes goles de água, ela é tão deliciosa como apenas uma bebida fresca pode ser quando estamos sedentos. Então eu acordo e realmente preciso beber algo. A motivação desse sonho simples é a sede que sinto ao despertar. Essa sensação gera o desejo de beber, e o sonho me apresenta esse desejo como realizado. Ele serve a uma função que me é fácil adivinhar. Tenho um sono profundo e não estou acostumado a ser acordado por uma necessidade. Quando consigo abrandar minha sede por meio do sonho, na qual bebo, não preciso acordar para satisfazê-la. Trata-se, portanto, de um sonho de comodidade. Então veja só, você está dormindo, você está lá no seu sono bom, e aí você comeu alguma coisa muito salgada, anchovas, pizza de pepperoni, e aí você vai dormir, você está sonhando ali, você está com sono, está dormindo, e aí vem aquela vontade, aquela necessidade de tomar água, porque você está com muito sal, você comeu muito sal antes de dormir. E a ideia é que o sonho, ele é o guardião do sono. Freud fala mais para frente disso, mas eu já conto aqui. O sonho, ele é o guardião do sono. Então, é como se o sonho quisesse, a produção do sonho, é como se o nosso eu quisesse que nós permanecêssemos dormindo. Sendo assim, se eu estou com sede, então peraí, não acorda ele não. Não vamos acordar, galera, espera. Vamos produzir um sonho aqui, que ele está bebendo água, e pode ser que cola, vai que cola. E aí produz o sonho, o sujeito bebe água ali, delícia, matou a sede, pode ser que funcione, e a pessoa siga dormindo. Mas pode ser que ainda assim a sede continua, porque o sonho não foi suficiente e a pessoa tem que acordar para ir tomar água ali. Ele até fala mais para frente, aqui nesse mesmo, virando a página, 157, ele fala assim, ó, de uma outra situação. Sonhei, então, apropriadamente, que a minha esposa me dá de beber de um vaso. Esse vaso é uma urna cinerária etrusca que eu trouxera de uma viagem à Itália, e que desde então dera de presente a alguém. A água, porém, era tão salgada, evidentemente por causa das cinzas, que eu acordei. Percebe-se como tudo se arranja
convenientemente no sonho, visto que a realização do desejo é sua única intenção. Ele pode ser totalmente egoísta. Então ele coloca, o amor à comodidade realmente não é compatível com a consideração de outros, por isso que ele é bem narcisista nesse sentido. A inserção de uma urna cinerária é provavelmente também uma realização de desejo. Lamento não possuir mais esse vaso, assim como o copo d'água ao lado da minha esposa também não está mais ao meu alcance. A urna cinerária se adequa também à sensação intensificada do gosto salgado. E aí não vai ter jeito. Já que você tem que acordar, olha, o sonho produzido não foi suficiente para saciar sua sede. Muito sal na comida. Então, vamos produzir um sonho para ajudar, já que vai ter que acordar, então vamos acordar. E nesse sonho, então, que ele toma água nessa urna, fica mais salgado ainda, e ele fala, eu sei que esta me obrigará a acordar. Ele vai trazer outros casos. Eu faço um salto aqui, porque ele traz casos parecidos de sonhos de comodidade. Vocês sigam aí, por favor, né? Tem que fazer a parte de vocês também. E eu chego aqui na 160, em que ele fala assim, ó, essa seleção talvez baste para demonstrar que muitas vezes, e sob as condições mais variadas, encontramos sonhos que só podem ser compreendidos como realizados de desejos e que apresentam seu conteúdo sem nenhum disfarce. Lembra que eu falei para vocês? Freud traz o sonho em realização de um desejo. O que ele vai construir aqui ao longo desse livro é que a realização de um desejo de uma forma disfarçada. Mas antes de chegar nos sonhos, né, que se disfarçam, o disfarce dos sonhos, que vai ser tão importante para entender os sonhos e a formação de sintomas, ele traz que existem esses sonhos que são muito claros, que não tem disfarce nenhum. E ele fala, ó, vale, porém, demorar-nos mais um pouco nesses sonhos simples. Antes de começar a complicar na interpretação dos sonhos, esses desejos disfarçados, vamos pegar esses sonhos simples que têm desejos mais claros e põe, ó, creio que podemos esperar as formas mais simples de sonhos nas crianças, cujas produções psíquicas certamente são menos complicadas que as dos adultos. E fala aqui, ó, na 160 ainda. Os sonhos das crianças pequenas são frequentemente simples realizações de desejos, e assim, ao contrário dos sonhos dos adultos, pouco interessantes. Por que ele fala que é pouco interessante? Porque eu tenho que investigar. Sonhou com isso, é esse desejo sendo realizado. Que graça tem. Não oferecem enigmas que precisam ser solucionados, mas são naturalmente inestimáveis para provar que o sonho significa, em seu ser mais íntimo, uma realização de desejo. É muito legal que vem pela frente aqui depois, né, quando ele vai apresentar lá no capítulo 7 a estrutura do psiquismo, vai falar da questão da resistência, da questão de precisar disfarçar para burlar a resistência, enfim, ele vai apresentar uma porção de coisas para mostrar que existe um desejo realizado, mas que ele precisou se disfarçar para que isso pudesse acontecer. Só que antes dele chegar nesse ponto, desse sonho que tem, desse desejo disfarçado que se realiza no sonho, ele vai trazer assim, ó, mas antes de chegar ali, vamos pegar esse sonho sem enigmas, esse sonho que só corroboram, que só mostra aqui, ó, só reafirmam o quê? O sonho é a realização de um desejo. Ponto. E fala, ó, devo uma excursão a Bela Altstadt no verão de 1896, que fizemos a partir de Alcy, 2 sonhos. Um da minha filha, que tinha 8 anos e meio de idade na época, e outro do meu filho, que tinha 5 anos e 3 meses. Ele traz algumas coisas, né? Ó, devo informar preliminarmente que naquele verão ficamos numa colina próxima a Alcy, que quando o tempo era favorável, nos oferecia uma vista esplêndida de Dachstein. Com o telescópio, podíamos ver claramente a cabana de Simoni. Simoni? Será que é Simoni que fala? Enfim, acho que não, né? Os pequenos tentaram repetidas vezes enxergá-la pelo telescópio, não sei com que grau de êxito. Antes da excursão, eu contar às crianças que Hallstatt ficava aos pés de Dachstein. Elas aguardavam um dia com grande alegria. De Hallstatt, seguimos até Eschenthal, que fascinou as crianças com suas paisagens variáveis. Uma das crianças, porém, o garoto de 5 anos, foi se aborrecendo aos poucos.
Assim que avistávamos uma nova montanha, ele perguntava: é este o Darstein? E eu tive que responder: não, é apenas um contraforte. Após repetir essa pergunta várias vezes, ele emudeceu. Não quis escalar o caminho até a cascata. Achei que havia se cansado. Na manhã seguinte, porém, ele me procurou irradiando felicidade e contou: hoje à noite, sonhei que estávamos no albergue Simoni. Agora o entendi. Sua expectativa havia sido que durante a nossa excursão a Hallstatt, ele teria a oportunidade de escalar a montanha e ver o albergue do qual havíamos falado tanto junto ao telescópio. Quando percebeu que esperávamos que ele se contentasse com contrafortes de uma cascata, ele ficou decepcionado e se aborreceu. Aí veja só o que o sonho faz. O sonho o recompensou. Tentei descobrir os detalhes do sonho, eram poucos. A escalada por degraus leva 6 horas. Então, o sonho entra para fazer essa recompensa daquele que ficou faltando. Mais para frente, na 163, ele fala o seguinte: igualmente sincero é outro sonho que a bela paisagem de Alci havia instigado em minha filha de 3 anos e 3 meses de idade na época. A pequenina havia atravessado o lago pela primeira vez e a travessia havia sido rápida demais para o seu gosto. No local do desembarque, ela se recusou a sair do barco e chorou amargamente. Na manhã seguinte, ela contou: hoje à noite andei de barco no lago. Espero que a duração desse passeio onírico a tenha deixado mais satisfeita. Ou seja, aquilo que ela não pôde realizar, ela realiza no sonho. Então Freud está mostrando como claramente o sonho é a realização do desejo. E aí chegamos no sonho mais famoso assim dessa série, que é o sonho da Ana Freud, dos morangos, né? Famoso assim quem estuda psicanálise. E ele fala assim, ó: se admitirmos que a fala das crianças durante o sono também pertence ao âmbito dos sonhos, sabe assim, a criança está dormindo e fica resmungando assim, sei lá, eu vejo pessoas mortas, eu quero comer uma traquina de morango, ou enfim, né? Freud coloca essa fala que a criança tem ali, que cabe também perguntar, será que o adulto, quando fica falando, tem pessoas que falam dormindo, certo? Isso também faz parte do âmbito dos sonhos, tem que ser incluído na interpretação dos sonhos? Essa parte não sabemos ainda, mas em relação à criança ele fala assim, ó: posso informar um dos sonhos mais infantis da minha coleção. Minha filha mais nova, então com 19 meses de idade, havia vomitado certa manhã e por isso ficou de jejum durante o dia todo. A filha dele é Ana Freud, olha que barato, Ana Freud, que depois dá continuidade à obra dele, e tem aquele livro muito bom, mas que muito negligenciado, que é O Ego e os Mecanismos de Defesa. Muita gente fala que estudou também e não estudou, porque é um livro muito rico, e tem gente que às vezes subestima. E como dito pelo Caligares num vídeo, assim, a aula que ele dá, ele fala assim, olha, muita gente despreza assim, os mecanismos de defesa, mas em off sempre recorre a eles, que eles são ótimos instrumentos clínicos, não só para fazer ali uma hipótese diagnóstica inicial para definir a direção do tratamento, mas sempre é um termômetro para verificar para onde as coisas estão caminhando, os efeitos da análise. Então muita gente fala que não gosta, que é contra, enfim, e acaba em off estudando isso, assim como tem gente que fala assim, nossa, adoro esse livro, adoro a proposta dos mecanismos, e não leu Ana Freud. Mas voltando para cá, a Ana Freud aqui tem 19 meses. Então fala assim, ó, ela vomitou, né, passou o dia de jejum, porque ela vomitou, na noite seguinte, a esse dia de fome, nós a ouvimos exclamar excitadamente durante o sono. Olha o que ela falava, Ana Freud. Não, Ana Freud. Moango silvestre, melete, mingau. Na época, ela usava seu nome para expressar a ideia de que tomava posse de algo. Então é uma coisa muito legal, né? Por que a própria Ana Freud chama ela de Ana Freud, né? De Ana Freud? Porque, num primeiro momento, o eu é um outro. Ideia que o Lacan traz ali depois, né?
mas o quanto o eu é o ego, tá? Não é esse ego que as pessoas falam de senso comum, ai, tem muito ego aí, né? Isso é coisa de ego, coisas de ego. Essa coisas de ego que as pessoas falam do senso comum não é a mesma coisa do ego para a psicanálise, que é o sentido de eu. E esse eu que é interessante, no primeiro momento, o eu ou o ego, ele, apesar de falar que é um eu, ele é tomado como um objeto, como uma coisa terceira, assim. Então é muito comum, e aí você tem autores falando isso, e o Lacan marca muito isso, a criança que inicialmente ela se conta, né? Então assim, então nessa sala tem o eu e tem o Saulo. Então, melhor pensar assim, primeiro se eu tô aqui com outras pessoas, né? Ao invés de falar eu falo Saulo, o Roberto e o Genaro. E que depois de um tempo tem o Saulo, o Roberto, o Genaro e eu. No primeiro momento não toma o eu como um eu, primeira pessoa, mas como uma terceira, o Saulo, que depois, num outro momento, tanto tem o eu quanto tem o Saulo na história, para finalmente virar um eu. E por que eu estou falando isso? Porque é interessante isso, esse processo de subjetivação do eu, que é um objeto inicialmente, uma coisa terceira. Em criança falando, guarde isso, a criança falando assim, a Ana Freud ali dormindo e balbuciando, Ana Freud, Moango, Moango, Silvestre, Melete, Mingau, é fofo. Você, marmanjo, marmanja, falando de você em terceira pessoa, não é legal. Sabe aquela coisa de entrevista de emprego? Porque às vezes é tão. Ou a própria pessoa, né, fala assim. Bom, porque o Saulo é uma pessoa assim, porque o Saulo fez isso. O Saulo, quem que é o Saulo que você está falando? Não, eu. Então por que você não fala eu, criatura? Então, sabe aquela pessoa que ao invés de falar dela em primeira pessoa, ela fala em terceira? E a maluquice pode ser tão grande que às vezes o outro pergunta, sabe aquela coisa assim de entrevistador? E às vezes até tem psicólogo que faz isso, que eu já escutei histórias, eu acho bizarro, e já dei supervisão para pessoas que me contaram assim, eu fiz isso, falei, não faça isso, criatura. Sabe, do tipo, sentei aqui com a pessoa, aí diante de mim chegou lá o paciente Saulo. Aí eu digo assim, me diga quem é o Saulo. Fale sobre o Saulo. Não, fale sobre você, né? Não sobre o Saulo. Assim como, mais uma vez, você dizer, sabe aqueles posts às vezes de Instagram assim, ele é isso, ele é. A pessoa bosta, ótimo ato falho. A pessoa bota a foto dela ali e põe, ele é isso, ele é aquilo outro. Tomando a si mesmo como esse objeto, enfim, vocês entenderam. Mas voltando para cá. Ana Ford, Mongo, Mongo, Silvestre, Melete, Mingau, ele fala, na época, ela usava seu nome para expressar a ideia de que tomava posse de algo. O cardápio abrangia tudo o que parecia uma refeição desejável. O fato de que os morangos apareciam nele em duas variações era uma demonstração contra os regulamentos de saúde doméstico e teve uma causa na circunstância, certamente percebida por ela, de que a babá havia atribuído sua indisposição ao consumo excessivo de morango. No sonho, ela se vingou desse veredito desagradável para ela. Pois bem. Então, o que tem aí por parte da Ana Freud é esse desejo sendo realizado e que apareceu não só no sonho, mas balbuciado por ela. Enfim, o capítulo se encerra aqui na sequência, ele é curtinho, como eu falei para vocês, mas é importante porque ele traz essa sentença. O sonho é a realização de um desejo. Mas veja só quem já está aparecendo aqui, ó. Capítulo 4. Ó quem está aparecendo aqui, ó. Que a coisa começa a esquentar agora. 4. A deformação onírica. Agora a coisa começa a esquentar porque nem todo sonho revela com clareza o desejo que está sendo realizado, como Freud mostrou no sonho de injeção de Irma. Ele mostrou aqui, no capítulo 3, sonhos óbvios em termos de realização de desejo. Mas agora no capítulo 4 começa a mudar de figura porque aparecem as deformações. E lá para frente vamos descobrir por que as deformações acontecem. Então é isso. Bons estudos e até o nosso próximo Freud e Obras Completas. Até lá.